e os outros não. Mesmo o nascimento de Santa Teresinha de Jesus, ou de São Pio X, de qualquer outro santo, não é o nascimento santo. É o nascimento de um futuro santo. Mas no momento em que ele nasceu, ele não era santo. E por isso a igreja não celebra nenhum nascimento, a não ser o de Nossa Senhora, o de Nosso Senhor e de São João Batista. Não sei se Jeremias também nasceu sem pecado original. Bom, pode haver alguma outra exceção, mas as festas que a igreja celebra são essas três natividades. Porque se alegrou o mundo com o nascimento de São João Batista, porque este lhe indicava estar próxima à vinda do Messias. O nascimento de João Batista indicava estar próximo à vinda do Messias. Como Deus fez conhecido São João Batista logo desde o seu nascimento, como precursor de Jesus Cristo. Deus fez conhecido São João Batista logo desde o seu nascimento, como precursor de Jesus Cristo, com vários milagres, e principalmente com este. Seu pai Zacarias, que perdera a fala, recuperou-a subitamente, prorrompendo no piedoso cântico Benedictus Dominus Deus Israel, com o qual deu graças a Deus pelo cumprimento da promessa feita a Abraão de mandar o Salvador, e se congratulou por seu próprio filho ser o precursor do Messias. Então, Zacarias, que havia perdido a fala, porque havia duvidado do que o anjo havia dito, e recuperou no dia de São João Batista, no dia do nascimento de São João Batista. E então ele deu graças a Deus pelo cumprimento da promessa feita a Abraão, porque ele compreendeu que o nascimento do seu filho era o anúncio do nascimento próximo, da vinda próxima do Messias. E se congratulou, como diz o Catecismo, por seu próprio filho ser o precursor do Messias. Ele foi então iluminado por uma luz divina que o fez conhecer essas verdades. Qual foi o teor da vida de São João Batista? João Batista, desde a juventude, retirou-se para o deserto, onde passou a maior parte da sua vida, e uniu constantemente à inocência dos costumes uma austeríssima penitência. Há ali na sala dos hóspedes um folheto com o horário e a vida, indicações sobre as clarissas da tradição. Então, nossos amigos capuchinhos mandaram para que quem quisesse ver pudesse ter conhecimento. E elas levam uma vida de austeríssima penitência. Levantam à meia-noite e depois levantam de novo às 4:30 da manhã. Então, uma vida de grande penitência. E a vida monástica, ela é uma vida de penitência. Por quê? Porque há austeridades que não tem no mundo. Há um horário, há uma privação, por exemplo, mosteiro, abstinência de carne o ano todo. E se levanta cedo, não tão cedo quanto as Clarice, que levantam à meia-noite. Elas têm dois sonos, se levantam à meia-noite, depois se levantam às 4:30, se não me engano, e vão dormir às 8:30 ou 9 horas. Mas essa interrupção do sono é muito penosa para a natureza. Mas seja como for, a vida monástica, a vida religiosa em geral, tenta imitar a vida que foi de São João Batista. Uma vida retirada na inocência dos costumes e numa austera penitência. De que maneira morreu São João Batista? João Batista foi degolado por ordem de Herodes Antipas, por causa da santa liberdade com que repreendera a vida escandalosa deste príncipe. E São Batista disse a verdade. Dizer a verdade, às vezes, é causa de ser morto. E isso que é o mártir. O mártir é alguém que dá testemunho. E porque deu testemunho, foi morto. E assim todos os mártires ao longo dos séculos. E necessário dar testemunho, como fizeram Dom Lefebvre e Dom Antônio, que deram testemunho. E por isso foram excomungados. Por isso foram tidos como homens ruins. E como se estivessem fora da igreja. Mas não estavam fora da igreja, como dizia Monsieur Lefebvre, como posso ser eu excomungado por aqueles que já estão excomungados? Porque São Pio X excomungou os modernistas. E Monsieur Lefebvre foi excomungado porque ele foi fiel à igreja. Porque ele não quis ser modernista. Se ele fosse modernista, não teria sido excomungado. Então, nesse caso, a excomunhão, diz Monsieur Lefebvre, recai, de certa maneira, não falou assim, mas podemos concluir, recai sobre aqueles que o excomungaram. E São João Batista também foi morto por causa da mesma razão.
ele pregou a doutrina do Nosso Senhor. Ele disse a Herodes Antipas que ele não podia tomar a mulher do seu irmão. Herodes vivia então no adultério, e foi sobretudo a sua esposa, a sua concubina, que fez mais para que São João Batista fosse morto. Isso mostra que a gente deve estar pronto a sofrer alguma coisa se o testemunho da verdade nos for pedido. Que devemos imitar em São João Batista? 3 pontos: amor ao recolhimento, a humildade e a mortificação. Então, tanto quanto depende de nós, a gente deve procurar mais o recolhimento do que a atividade. Se a caridade não nos obriga, se um dever de parentesco ou uma atividade, né, que a gente tem que ter para manter uma família, então, se nada nos obriga a uma atividade, a gente deve preferir o recolhimento, preferir a contemplação. Por isso que a igreja impõe um dia de descanso na semana, que é o domingo, para que a gente possa ter, ao menos um pouco nesse dia, recolhimento. As pessoas que usam das férias e do domingo, especialmente, para se excitarem ainda mais, vão contra o exemplo dado por São João Batista e contra a intenção da igreja, que fez o domingo para ser um dia de descanso e de recolhimento, portanto, de contemplação. Então, amor ao recolhimento, amor à humildade. É necessário que ele cresça e eu diminua, diz São João Batista. Então, ele é o modelo da humildade. Eu quero diminuir para que Nosso Senhor cresça. E essa deve ser também a atitude de todo aquele que prega, que todo aquele que dá testemunho, como o Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio. Eles não estavam pregando a sua doutrina, estavam pregando a doutrina de Nosso Senhor. Podiam dizer como Nosso Senhor: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, a humildade faz com que o Monsenhor Lefebvre, que os santos, nós pensamos que ele está no meio deles, não pregam a si mesmos, pregam ao outro. Não procuram a sua glória, mas a glória de um outro. Isso que é a humildade. Terceiro, mortificação. Imitar a São Batista na mortificação. Em cada refeição a gente pode fazer uma pequena mortificação, ou não repetindo daquilo que a gente gosta, ou não botando né, o sal, ou seja que for, alguma coisa que possa nos mortificar, para que a gente não perca de vista a mortificação de Nosso Senhor. E assim a gente imite Nosso Senhor e no caso aqui São João Batista. Segundo, o zelo para fazer e conhecer e amar, para fazer conhecer e amar Jesus Cristo. São João Batista pregou, ele deu o batismo de penitência, e ele falou de Nosso Senhor. Ele conduziu os seus primeiros discípulos a Nosso Senhor. Então ele deu a conhecer, foi ele que falou: eis o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira os pecados do mundo. São João, escutando isso, São João Evangelista, ele deixou São João Batista e seguiu Nosso Senhor. E assim também os seus outros discípulos se pensa que São Pedro também era discípulo de São João Batista, Santo André, São Tiago. Então todos eles seguiram Nosso Senhor porque São João Batista o deu a conhecer. Não só o deu a conhecer, mas também a amar. Terceiro, fidelidade para com Deus, em preferir ao respeito humano a sua divina glória e a salvação do próximo. Eu podia ter ficado calado, falado: não, o rei vai brigar comigo, é melhor ficar calado. Seria respeito humano. Por isso nós pensamos que quando o Monsenhor Williamson fala o que fala, ele não está errado. Seria respeito humano se calar. Seria respeito humano dizer: não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo em paz. Não, tem um problema grave que está se passando. É necessário não ter respeito humano e falar. E falar com que intenção? Preferir a divina glória. Santa Catarina de Sena, quando estava morrendo, se ouviu ela respondendo, se imagina que era o demônio que estava falando com ela, e não escutava o que o demônio dizia, mas só o que ela respondia. Ela dizia: a glória mundana, jamais, mas a glória divina e eterna, certamente. O demônio devia estar tentando ela, dizendo: você preferiu agora a glória humana, tudo que você fez foi para a glória humana, para ficar conhecida,
que ela ficou bem conhecida. E ela respondia, a glória humana, a glória jamais, mas a glória divina e eterna, sem dúvida alguma. Deve preferir então essa glória divina e a salvação do próximo. São João Batista falava isso a Herodes, procurando a sua salvação. Nós devemos também, tudo que a gente faz, procurar a salvação do próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.